Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira especial para gravar mais um vídeo sobre livros com vocês, que a gente chamou de Sextou com Livro. É especial porque hoje é uma sexta-feira 13, né? E o livro é um livro muito jocoso e a gente está precisando também, nesses tempos meio nebulosos, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, de rir um pouco, né? E esse livro vai fazer a gente rir bastante, né? Me fez rir a primeira vez que eu li, me fez rir novamente agora quando eu fiz a releitura para gravar este vídeo, né? Então, sem mais delongas, o vídeo chama-se A Lei de Murphy e Outros Motivos Porque Tudo Dá Errado. É isso que eu estou mostrando na capa para vocês agora. Esse livro é de autoria originalmente Arthur Bloch, né? Eu nem tenho a biografia dele aqui, mas ele foi escrito, né, retraduzido, vamos dizer assim, e transubstanciado, como está na própria capa do livro, por nada menos que Milor Fernandes, né? E foi ilustrado por Jaguar. Então Milor Fernandes, não precisa nem falar de quem é Milor Fernandes. Eu já comentei outros livros de Milor aqui, né? E um grande artista brasileiro, né? Cartunista, escritor, dramaturgo, poeta, e um gênio, Milor Fernandes. E Jaguar também não precisa dizer, né? O grande ilustrador, o grande desenhista, né? Os dois cofundadores, né? Participantes da fundação do Pasquim e tantas outras obras interessantes. E eu vou começar então a Lei de Murphy propriamente dita, todo mundo sabe, né? Eu acho que todo mundo conhece o mundo inteiro, não só no Brasil, né? Agora esse livro ele é feito de coletânea, né? De Milor Fernandes, adaptado para a realidade brasileira, e a gente se identifica muito, né, com esse livro aqui. E aí logo no prefácio eu acho que vale a pena tecer alguns comentários que ele coloca no prefácio, Milor Fernandes, né, que esclarece bastante o que é o livro, esse belo livro que a gente dá muita risada. Então ele diz assim, ó, esse livro é de 1977, viu gente, é um livro antigo. Ele diz assim, Milor Fernandes, no prefácio, né, a lei ou antilei de Murphy e as antileis risofísicas. Ele inventou isso aí, olha que coisa doida. Em 1974, demos início à publicação de algumas antileis risofísicas em nossas páginas semanais da revista Veja. Não sei se quem lembra, quem é da minha geração lembra, que Milor Fernandes publicava, né, semanalmente na revista Veja seus textos lá, e entre eles ele botou as leis risofísicas, né? Essas leis foram denominadas antileis por serem contra determinadas leis vigentes em todas as atividades humanas, e risofísicas para nos aparentarmos protetoriamente com a metafísica. Então é um paralelo que ele faz com a metafísica. Na verdade, essas antileis continham e contêm mais verdade do que leis estabelecidas e devem ser encaradas com mais seriedade do que elas. Lembre-se que a primeira vez em que Proudhon declarou toda propriedade é um roubo, o pessoal da festa caiu na gargalhada diante dessa na época anti-lei. O mesmo aconteceu quando, mais tarde, Lenin indagou, afinal, o que é um roubo de banco diante da fundação de um banco, né? Eu tinha lido essa frase há muito tempo no livro de Milor Fernandes, achava que era de Milor Fernandes, nem sabia que era de Lenin, né? Afinal, o que é o roubo de um banco diante da fundação de um banco, né? Então, explicando as antileis, publicando na ocasião o seguinte artigo. Aí tem um artigo que ele fala que é Introdução à Risofísica, né? O paralelo que ele faz à metafísica. E tem uma partezinha aqui no final que ele coloca o seguinte, ó. Ele diz assim, ó, uma antilei de Fingal e Forestier, citada por Dumont, parece resumir tudo ou alguma coisa. Não sei bem o que. Vocês veem lá, ele diz assim, ó, em situações complicadas, os esforços para resolver as coisas tendem a torná-las piores, algumas vezes mais piores, e em certas ocasiões calamitosas. E aí ele cita uma série de antileis, né, da risofísica. Ele tem mais de, no prefácio isso da obra, imagine, tem mais de 10 aqui, tem umas 15, mas eu vou citar só umas 4, 5 para vocês verem que interessante. Então, as antileis da risofísica que Milor coloca no prefácio desse livro. Então, a primeira é a antilei de Lowry. O momento exato em que se torna excelente, que se você se torna excelente
em determinada coisa coincide com o momento em que você não precisa mais dela. A anti-lei de Newton. Essa é interessante para quem gosta de futebol. O parente mais próximo e mais violento do jogador de futebol que você xinga está sempre sentado exatamente à sua frente na arquibancada do Maracanã. Aí tem a anti-lei de Ettore, diz assim, ó, a outra fila anda mais rápido. Isso se aplica a qualquer fila, banco, supermercado, alfândega, tráfego. Não mude de fila porque a anti-lei não muda. A outra fila sempre vai andar mais rápido. Essa a gente conhece, aí é muito boa. Depois ele cita a anti-lei de Philip. Diz assim, há uma probabilidade de 50% de qualquer coisa, já que as coisas acontecem ou não acontecem, né? Outra, ele diz assim, a anti-lei de Balbo. Sexo é hereditário. Se seus pais eram assexuados, há uma grande possibilidade de que você também seja. E a última aqui é a anti-lei de Parkinson. Ele diz assim, o trabalho se expande até preencher todo o tempo disponível. Muito boa, né? Muito bem. Aí tem uma parte aqui no final desse prefácio que eu achei bacana, porque muitos de vocês, assim como eu, não sabia, de onde é que vem esse tal de Murphy, né? Ele que foi esse tal de Murphy, o Arthur Bloch criou essa lei e espalhou para o mundo afora. Então, aqui diz a história de onde vem esse nome Murphy. Eu achei legal, vou reproduzir aqui, ler, para que vocês vejam que é bacana, né? Ele diz assim, ó, mas quem foi esse Murphy, né? O Arthur Bloch, autor do livro, explica. Quem foi Murphy? Uma curiosa conspiração de circunstâncias teriam feito Murphy, cuja lei já está escrita no Standard College Dictionary de Fuchs e Wagnalls, descobrir o seu espantoso preceito. Tentei algumas pesquisas totalmente infrutíferas até que o acaso deve haver uma lei aí implícita que fez com que, exatamente quando terminava este livro, recebesse uma carta de um desconhecido, Mr. George Nichols, da Califórnia do Sul. A carta dizia assim, caro senhor Arthur Bloch, ao saber que o senhor estava escrevendo o livro denominado A Lei de Murphy e outros motivos porque tudo dá errado, e que não tem informações sobre a origem do nome da lei, aqui o endereço. O acontecimento ocorreu em 1949 na Força Aérea em Edwards, Muroc, Califórnia, durante a realização do projeto MX-981. Esse projeto, criado pelo coronel J.P. Stapp, pesquisa efeitos de impactos violentos em acidentes de aviação. O trabalho estava sendo realizado pela Northrop Aircraft, com contrato do Laboratório Médico da Aviação em Wright Field. Eu era o administrador do projeto por parte da Northrop. O inspirador da lei foi o capitão engenheiro do Wright Field Aircraft Laboratory, Ed Murphy. Indignado com o mau funcionamento de uma correia de polia, devido a um erro primário de ajuste, ele rosnou. Se houver uma maneira de fazer a coisa errada, ele faz, referindo-se ao técnico do laboratório. Imediatamente passei a chamar de Lei de Murphy a frase dita pelo capitão, e como só ia acontecer, o nome pegou para aquela frase e todos os seus corolários. Algum tempo depois, do batismo, o coronel Sharp declarou numa coletiva à imprensa que os esplêndidos resultados obtidos por nós durante anos seguidos, em quedas e choques simulados, eram devidos fundamentalmente à crença de todos na lei de Murphy, isto é, no nosso esforço constante para negar a sua inevitabilidade. George Nichols, administrador da qualidade de segurança, projeto Viking, laboratório de propulsão a jato da NASA. Interessantíssimo isso, né, gente? Aqui tem, portanto, os leitores, mais explicado até do que esperavam, uma verdadeira história do nascimento da lei de Murphy. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, né? E Milot conclui o prefácio da seguinte forma. O leitor razoavelmente atilado perceberá imediatamente que muitas das leis originais, para melhor compreensão e graça, esperamos, foram adaptadas às circunstâncias brasileiras, nessa obra que Milot reescreveu, né? Foram também criadas algumas leis originais, reproduzidas algumas outras, já conhecidas entre nós, tudo preferencialmente dentro do espírito da lei de Murphy, né? E por falar nisso,
temos certeza de que, apesar dessa explicação, 73% dos leitores terminarão o livro espantado com o fato de Arthur Bloch conhecer tão bem o pensamento de Nelson Rodrigues, Otto Lara Rezende, Maluf e outros, Milton Fernandes. É muito bacana esse livro, sabe? Você vem por esse prefácio do Milor. Aí tem a introdução, que eu não vou ler aqui, do próprio Arthur Bloch, né? E tem aqui umas partes que eu reservei, que eu achei muito interessante. Já vou o papelzinho aqui, eu perdi uma. Mas deixa eu ver as que eu selecionei, aí é manjar, mandando eu embora. Eu vou ficar só mais um pouquinho. Aí, em homenagem aos meus amigos da área de computação, que eu trabalhei durante mais de quase 40 anos na minha vida, ele diz aqui as leis da programação de computador. São 5 leis, olha que leis interessantes. A primeira, qualquer programa, quando começa a funcionar, é obsoleto. A segunda lei, qualquer programa custa mais e leva mais tempo. Terceira, se um programa é útil, deve ser modificado. Quarta, se um programa é inútil, tem que ser documentado. E quinta, qualquer programa se expandirá até ocupar toda a memória disponível no computador. Muito boa também essa, né? Bom, aí essa aqui eu já sabia, mas foi interessante, porque eu não sabia que era de Milor Fernandes, né? É a lei do professor. Essa é muito bacana, porque além de ter sido professor, eu também me formei em administração de empresa, né? E diz assim, ó, a lei do professor, quem pode faz, quem não pode ensina. Extensão, quem não pode e além disso não sabe ensinar, administra. Todos os meus amigos que se formaram em administração e que são administradores. Aí, ainda continuando na linha dos amigos que trabalharam comigo aí nessa época aí, desses últimos decênios aí, na Receita Federal sobretudo, tem uma parte aqui que ele fala lei da comiteologia, de comitê, né? Então tem a lei das reuniões, olha que coisa interessante, aos amigos da Receita Federal. A eficiência de uma reunião de comitê é inversamente proporcional ao número de participantes e ao tempo gasto nas deliberações. Quantos anos passei com isso, meus amigos da Receita Federal, de Brasília e aqui, da Bahia, né? Aí tem aqui também a lei da compensação, que também tem a ver com esse tema que eu acabei de falar, né? Diz assim, se um problema provoca muitas reuniões, as reuniões acabarão por se tornar mais importantes do que o problema. Muito legal isso, né? E aí, para fechar esse vídeo, para não ficar tão longo assim, tem a lei, aí já para os advogados, que eu também me formei em Direito, não trabalhei na área, mas me formei, ele tem a legalogia, um capítulo reservado aos advogados, o pessoal que trabalha com lei. Diz assim, ó, primeiro princípio, que é o princípio dos trouxas. Todas as leis, sejam boas, más ou piores, devem ser seguidas à risca. E a lei do advogado safo é assim, uma proliferação de novas leis cria uma proliferação de novas maneiras de fraudá-las. Simplesmente genial, né, gente? E aí, para terminar realmente esse vídeo, que ficou realmente um pouco grande, mas o livro é muito bacana, eu vou terminar com meia dúzia de leis aqui, da morfologia, que Milor coloca na contracapa do livro. É só uma meia dúzia que eu acho que vale a pena. A própria lei de Murphy, né, que aí todo mundo sabe, se alguma coisa pode dar errado, dará, não é verdade? E agora que eu estou colocando isso, a filosofia de Murphy, né, que diz assim, sorria, amanhã será pior. E o comentário de Godin, a lei de Murphy. Murphy era um otimista. Só Milor mesmo, né? E a primeira, finalizando realmente, para não ficar mais longo ainda, a primeira lei do ciclismo, né, que eu também sou ciclista há muitos anos, gosto muito de pedalar, sobretudo nessa bela praia aqui onde eu moro, diz assim, a primeira lei do ciclismo, não importa para onde você vai, é sempre morro acima e contra o vento. Fiquem em paz, um bom fim de semana para vocês, curtam realmente o vídeo aí, por favor, comentem o que desejarem, se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda e coloque o sininho para receber as notificações. Esse livro realmente nos faz rir, e rir é preciso a todo momento, principalmente na época que a gente está passando, né? Outra vez, um forte abraço a todos vocês que vieram até aqui nesse vídeo de sexta-feira.